A paz do Senhor Jesus, aos nossos seminaristas, nós vamos para mais um vídeo aula, nosso seminário teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a apostila de número 4, a matéria é História da Igreja 3. Nós paramos o vídeo anterior na página 134, retomamos na página 135, com a lição 12.4, o deuteropentecostalismo. O pentecostalismo clássico, formado pelas igrejas da Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus, perdurou até a década de 50. A partir daí, uma nova vertente surgiu com os nomes de pentecostalismo autônomo, neopentecostalismo, deuteropentecostalismo, pós-pentecostalismo ou ainda pentecostalismo da segunda onda. Para fazer distinção do terceiro grupo e para fins didáticos, vamos denominar o pentecostalismo desse período de deuteropentecostalismo. As principais igrejas desse período são Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção. Essas igrejas, instaladas na sua maioria em São Paulo, se espalharam para o Brasil e para o mundo. O movimento surgiu neste período, deu ênfase à cura divina e na evangelização das massas. Em 1923, o canadense Aimee Semple McPherson, depois de passar por algumas igrejas históricas, fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular em Los Angeles. Em 1951, ela fundou a Igreja Quadrangular em São Paulo. Em 1956, 5 anos depois, também em São Paulo, foi fundada a Igreja O Brasil para Cristo pelo missionário Manuel de Melo e Silva, ex-diácono da Assembleia de Deus e consagrado ao ministério pela Igreja Quadrangular. O primeiro culto da igreja foi no dia 3 de março de 1956, em Pirituba, quando ainda se chamava Movimento do Caminho, Igreja de Jesus Betel. A Igreja O Brasil para Cristo foi a primeira na programação radiofônica, quando inaugurou o programa Voz do Brasil para Cristo pela Rádio Piratininga de São Paulo. Essa foi a primeira igreja genuinamente nacional. A partir dos anos 60, o pentecostalismo entrou nas igrejas tradicionais históricas, causando cismas em algumas delas que receberam a nomenclatura de carismáticas ou renovadas para distingui-las das tradicionais. Em 1966, o pentecostalismo entrou na Igreja Católica Romana, dando origem ao movimento católico carismático. Em 1980, esse movimento havia se espalhado entre igrejas católicas de mais de 100 países. Lição 12.5, o neopentecostalismo, ainda na página 135. O neopentecostalismo é um segundo movimento dentro do pentecostalismo brasileiro que surgiu a partir da década de 70. Apesar de ser fundada por brasileiros, a igreja neopentecostal foi fortemente influenciada pelos movimentos norte-americanos, de onde importou sua teologia, teologia da prosperidade, teologia da reciprocidade e confissão positiva. As principais igrejas neopentecostais são a Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, a Internacional da Graça de Deus, fundada por Romildo R. Soares, Comunidade Sara Nossa Terra, fundada por Robson Rodovalho, e a Renascer em Cristo, fundada por Estevão Hernandes. O movimento neopentecostal é a vertente do protestantismo que mais cresce no Brasil, porque ele tem uma atuação intensa através da mídia eletrônica. Das igrejas neopentecostais, a Universal do Reino de Deus é o expoente máximo desse tipo de pentecostalismo. É a maior igreja desse segmento e tem apresentado um crescimento vertiginoso. Foi fundada por Edir Macedo, ex-membro da Igreja Nova Vida, que foi fundada por Robert McAllister, na sala de uma ex-funerária no bairro da Abolição, na cidade do Rio de Janeiro, em 1977. A Universal se espalhou para o mundo e está presente em vários países. O neopentecostalismo, também chamado de terceira onda, trouxe uma renovação do pentecostalismo nacional clássico, promovendo algumas inovações na área da teologia, liturgia,
ética, estética da igreja. Muito da prática das igrejas neopentecostal é sincretista, teve influência americana adaptada para o contexto brasileiro. Nós encerramos, então, na página 136. Aliás, perdão, vamos dar prosseguimento, encerramos a página 136. Entramos na página de número 138, com o censo religioso. Nas primeiras 3 décadas da República, a Igreja Presbiteriana foi a maior denominação. Em 1930, o total de presbiterianos era de 44.500, o de batistas 40.500, o de metodistas 15.500 e o de assembleanos 13.500. Segundo o censo de 2000, divulgado pelo IBGE, há no Brasil, hoje, aliás, isso no ano 2000, 8.418 assembleanos, 3.162.700 batistas, 2.489 da Congregação Cristã no Brasil, 2.101 884 membros da Igreja Universal, 1.062.144 luteranos, 981.055 presbiterianos e 340.967 metodistas. Os protestantes históricos representam 5% do total da população brasileira, enquanto os pentecostais representam 10,6% da população. Encerramos a página 138, página 139, lição 13, a conclusão. Após 2.000 anos de história, a igreja já não é a mesma. A igreja, que começou com alguns pescadores e coletores de impostos numa obscura cidade da Judéia, está presente hoje em praticamente todas as regiões do mundo, com cerca de 1 bilhão de adeptos. Atualmente, com a globalização do mundo, com a secularização do Ocidente, com os rumos que a igreja está tomando, é possível que surja uma nova onda dentro do pentecostalismo, que ainda é o segmento que mais cresce dentro do protestantismo no mundo. A história da igreja mostra várias mudanças no cristianismo, principalmente após a Reforma, quando foi feita uma distinção entre 2 grupos que até então coexistiam: os que queriam manter a igreja com seus dogmas e sob o domínio papal, e os que queriam uma mudança. No princípio do século XX, o pentecostalismo reagiu à frieza das igrejas históricas, mas também viu a reação de um novo movimento, na metade do século XX, que surgiu em seu interior, que não daria tanta ênfase ao batismo com o Espírito Santo e à glossolalia, mas daria mais importância à cura e ao evangelismo de massa e posteriormente pelo rádio. Próximo ao final do século, uma nova reação ao pentecostalismo vigente surgiu no que foi denominado de neopentecostalismo, com o evangelismo eletrônico, com ênfase na cura, testemunhada pela TV, na batalha espiritual e na teologia da prosperidade. A igreja desse novo movimento seria caracterizado por um misticismo e secretismo religioso nunca visto antes na história da igreja. Ela passaria a ser a proprietária de várias empresas, de emissoras de TV e de inúmeras emissoras de rádio, não somente no Brasil, como também no exterior, e dona de um patrimônio que concorre com as empresas mais lucrativas do Brasil. A igreja do século XXI provavelmente verá o surgimento de novos grupos protestantes que proporão certas mudanças ou novas abordagens da igreja no contexto do protestantismo nacional e tornará o volume da história da igreja ainda mais extenso. Encerramos a página 139, pulamos a 140, pulamos a página 141 e encerramos, então, a nossa matéria de História da Igreja.
tá? Vocês vão ter aí nas vossas apostilas uma bibliografia básica de todo o conteúdo que foi passado nessa matéria, e para você que gosta de aprender e gosta de ler, tem algumas obras aí que são de fundamental importância para a compreensão total da história da Igreja 3. Bom, Deus abençoe a todos, se preparem para a prova.